nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro domingo do Evangelho de Lucas, 13º depois de Pentecostes. E o nosso ano vai seguindo. Do que se trata o Evangelho de hoje? Ele vai se complementar depois, no seu final, com o que diz São Paulo na Epístola, mas ele se trata essencialmente de um convite. Logicamente, aqui temos o início do pastoreio de Jesus com seus discípulos, mas o mais importante no Evangelho é que Jesus lança um convite. E esse convite é pessoal. Ele não lança um convite coletivo, senão que ele chama cada um por si, pelo nome, e diz que devem vir o quê? Em seu seguimento. Esse convite é pessoal, estendido desde os apóstolos, não somente para aqueles que estão no clero. É uma lógica que Jesus faz esse convite também para cada um de nós. Porque afinal de contas, se estamos sentados num banco de igreja, é porque recebemos um convite do Senhor. Se seguimos os mandamentos, é porque continua sendo um convite pessoal. Se eu tenho um convite do Senhor para seguir, eu devo fazer como quem? Como cada um desses apóstolos. Pedro, João, Tiago, que deixaram tudo de lado e seguiram o Mestre. Eu tenho escolha? Tenho. Eu tenho escolha dupla. A primeira delas, seguir ou não seguir. Mas eu tenho uma segunda escolha, a de, em seguindo Jesus, ser como quem? Pedro, João e Tiago, ou ser como Judas, que também foi eleito para o seguimento do Senhor e o traiu. Então eu não tenho só o seguir ou não a Cristo, mas como seguir a Cristo é tão importante quanto seguir ou não seguir a Cristo. Qual é a maneira que eu sirvo a Deus na minha vida? E mesmo Pedro, João e Tiago tiveram seus percalços. Pedro nega a Cristo, mas continua no seu seguimento. Ele não renega o Senhor como fez Judas, traindo-o. Ele chega a vacilar, mas continua no seguimento, diferente de Judas. Então, essa é uma escolha pessoal, é um convite que o Senhor faz a mim, a você, cada um que está sentado no banco dessa igreja. Como fez a muitos outros que já não estão mais conosco. Como continua fazendo, trazendo mais, significa que existe um convite. Esse convite é como foi o de Pedro? Não temos mais o Cristo me aparecendo e dizendo, quer ser meu discípulo? Mas é através do Espírito Santo de Deus que Ele convida, abrindo
minha mente e meu coração. Se eu permito que minha mente e meu coração se abram a Cristo, significa que eu vou estar no seu seguimento. Porque eu posso me fechar e não aceitar esse seguimento. Eu sou livre para isso. Como Adão foi livre para aceitar o pecado que lhe insuflou o pai da mentira, Satanás. E olha que Adão caminhava com Deus. E eu, apesar de não caminhar com Deus, tenho esse convite. E sou instado a isso. Mas de que maneira eu devo aceitar esse convite? Vivendo a verdade do Evangelho, vivendo os mandamentos de Deus. Senão, o convite vai passar em branco. Ou eu não vou à festa do banquete celestial de Deus. Vigiai, permanecei firmes na fé. Mostrai-vos fortes. Tudo entre vós se faça com caridade. É Paulo, a primeira linha da sua epístola aos Coríntios. Esta primeira linha que temos aqui. Por que ele manda vigiar? Por que ele diz isso? Porque aqueles que não vigiam terminam como Judas, aceitando uma contraproposta do demônio e traindo a Cristo por moedas, e nem eram de ouro, eram de prata. Vigiai, porque nenhum de nós está isento de cair e cair muito fundo no pecado. Permaneceis firmes na fé. Qual é a minha fé? É Cristo. Se eu permaneço firme na fé, significa que eu permaneço firme em Cristo, minha rocha. É Ele. Sem Ele, nada sou. Aonde iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna, disseram os apóstolos. Então isso é algo que nós devemos pensar como um convite pessoal. Eu tenho essa escolha. Agora, se escolho estar com Cristo, tudo entre vós se faça com caridade. Porque aquele que se diz discípulo de Cristo e não usa da caridade em sua vida é um mentiroso. Por quê? Porque Deus é caridade. E só na caridade encontramos a Deus. É na fé que encontramos? Sim. Mas o que é superior à fé? A caridade. Porque uma fé sem caridade verdadeira é vã, é vazia, é inócua. Então, se queremos ser verdadeiros cristãos, devemos agir com quê? Com caridade fraterna. Sou melhor? Não. Quando eu penso que sou melhor, sou pior. Esse sou eu, sepulcro caiado. Então, primeiro, aceitar a Cristo, viver a fé,
vigiando para não cairdes em tentação, diz o Evangelho. Aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Queres ser salvo? Faça como os apóstolos que permaneceram fiéis a Cristo, mesmo caindo nos percalços do dia a dia, mas terminaram a sua corrida combatendo o bom combate, como diz São Paulo, não aceitando as vicissitudes do demônio sobre eles, permanecendo fiel a Cristo e aos seus mandamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.